Chegamos então mais uma vez com o doutor Fernando Gomes. Este é o correspondente médico. Vamos lá, doutor? Lisa, vamos trabalhar. Tem muita coisa importante para a gente falar de saúde hoje. Muitas coisas e queremos sempre a sua participação. Vai lá no Twitter, deixa sua mensagem, sua dúvida. Lembre-se, evidentemente, de marcar a gente. A hashtag é correspondente médico, incluindo esse primeiro assunto que a gente já traz. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que autoriza o cultivo da maconha para fins medicinais no Brasil. Existem alguns próximos passos pela frente, né? A comissão vai debater alguns destaques do texto e preparar uma versão final do projeto. Depois de todo esse processo, o texto vai para o plenário da Câmara para aí sim ser discutido e votado entre os deputados. Ainda neste assunto, a gente conversou com a médica especializada em desenvolvimento da medicina de cannabis, a Maria Tereza Jacó, e ela falou justamente da importância dessa aprovação e de se manter um controle rígido na produção de medicamentos à base de maconha. Vamos então ouvir. A legalização da cannabis no nosso país vai fazer com que milhares de pessoas tenham acesso a essa terapia por um custo provavelmente muito menor do que nós pagamos hoje para um produto de qualidade. A cannabis medicinal deve seguir os mais rígidos padrões de produção, como qualquer outro medicamento para uso humano ou animal. Desde a escolha da cepa até o armazenamento e envio, tem que ser extremamente rigoroso. Doutor Fernando, mostre-nos, por favor, os benefícios, então, do uso medicinal? Isa, já existem estudos científicos mostrando e comprovando a eficácia da cannabis medicinal para diversos assuntos, doenças e temas na medicina. Um deles se envolve com a neurologia e a gente chama atenção para o controle de crises convulsivas, para a epilepsia, no próprio Alzheimer, autismo, na esclerose múltipla, aquela doença neurodegenerativa, no controle da ansiedade, no desenvolvimento mental de pessoas que têm um retardo no seu desenvolvimento, dor crônica, ajudando a modular aspectos relacionados com desconforto e até mesmo com a percepção da dor, no controle da depressão, no tratamento do Parkinson e também da enxaqueca. Então, assim, não é que é uma panaceia e vai ser o remédio que vai curar tudo, mas a gente sabe que os canabinoides, eles têm atuação como neurotransmissores e circuitos neurais específicos e por isso, na verdade, acaba atuando, modulando e tratando diversas doenças. Muitas vezes como um tratamento adjuvante, ou seja, aquele que vai compor já um determinado padrão de protocolo de medicamentos que a gente utiliza, como por exemplo a epilepsia, que pode até se tornar, na verdade, uma droga única em termos de tratamento em alguns pacientes, como também nos outros casos. Doutor, eu estou aqui ouvindo as explicações do senhor, citaste autismo e a gente recebeu pela hashtag correspondente médico a mensagem do Tiago Lopes. Ele falou, sim, conheço quem use, um primo que é médico psiquiátrico, ele tem 2 filhos autistas e faz uso no tratamento das crianças. Os resultados são muito bons. Então, a gente observa que realmente esse uso medicinal pode trazer bons resultados para diferentes setores e diferentes males, né, doutor? Mas como exatamente essa essência, assim, digamos, do cannabis pode ser bom para essas pessoas? Existem endocannabinoides. O que são isso? São neurotransmissores que naturalmente existem em todas as pessoas, em mim, você, em todo mundo que está escutando a gente, que tem receptores específicos em células nervosas. Inclusive em células também de defesa, sabe? Que inclusive atua no sistema imunológico, sim, a gente já sabe disso. O que acontece? Quando você oferece esse produto a mais vindo da natureza, você consegue interferir, ou estimulando, ou modulando, ou até mesmo inibindo alguns desses circuitos, conseguindo controle de sintomas e de percepções do cérebro que são desagradáveis e corroboram para que a doença se manifeste de uma forma mais grave. Então, a explicação fisiopatológica é essa, independente do nosso preconceito, porque é lógico que existem constituintes da cannabis que são psicoativos e por conta disso existe toda a questão do preconceito, né? Porque a gente conhece muito a cannabis quando se fala do uso recreativo como uma droga que provoca alterações da percepção, mas não é disso que a gente está falando. Dentro dos canabinoides, que são substâncias que fazem parte da planta, existem propriedades terapêuticas porque interferem no funcionamento do sistema nervoso central.
Temos algumas mensagens chegando aqui pela hashtag correspondente médico. Aqui uma pessoa dizendo, eu conheço uma amiga que dá para o pai, que é super idoso, ele fica mais calmo e mais lúcido fazendo uso medicinal da cannabis. O Hudson também falou que em João Pessoa, na Paraíba, tem uma associação, a Abrace, é verdade, inclusive já ouvi falar dela. Hudson é uma das pioneiras no Brasil e ressalte as práticas medicinais integrativas e complementares em saúde. É interessante quando a gente traz esse tipo de tratamento para que nós tenhamos a capacidade de tirar o preconceito por causa de tudo que o senhor já citou e observar que a gente está falando de uma planta, é um bem dado pela própria natureza e que pode ajudar muita gente com dores. Por exemplo, trazendo um relato aqui particular, uma pessoa do meu convívio tratando câncer anos atrás tinha tantas dores e não conseguia tirar essas dores. O médico indicou, faça o uso então medicinal terapêutico da cannabis, que ela pode te auxiliar a retirar essas dores. Por que a gente tem tantas barreiras e tantos preconceitos, doutor, envolvendo essa planta? Porque historicamente a cannabis está associada com o uso recreativo, alucinógeno e de uma forma marginalizada. Quando a gente olha as outras substâncias que têm propriedades, sim, interferir positivamente no funcionamento do organismo, a gente precisa então quebrar esse preconceito. E quando a gente está falando desse assunto, Elisa, de normatizar, de ter um projeto de lei, de organizar isso no país, porque assim, já existe aplicação e muitas vezes é feita importação e as taxas não são baixas, sabe? E se a gente tem condição de realizar o plantio, de conseguir controlar com padrões de qualidade rígidos, elevados, para que as pessoas possam ter acesso num custo aplicável, tanto para o Sistema Único de Saúde como também para o setor particular, não tem por que a gente não seguir esse caminho. É muito mais do que simplesmente quebrar o preconceito, é realmente organizar a casa, porque não tem motivo para a gente bloquear o tratamento de pessoas que estão precisando e que muitas vezes vão ter um padrão de vida e uma qualidade de vida diferenciada. O assunto é muito sério e muito pautado, na verdade, em protocolos e em observação científica. Se nós sentíssemos algumas dessas dores ou alguns desses males, quem sabe nós tivéssemos a capacidade de mudar esse olhar, né, em cima de um medicamento dado naturalmente pela natureza. A gente está falando de que maneira ele é usado. Doutor Fernando Gomes, apesar de termos ainda muitos comentários aqui em cima do uso da cannabis, preciso trazer o próximo assunto aqui para a gente caminhar no nosso quadro. O nosso próximo tema é uma descoberta, atenção, que pode explicar mais da metade dos casos de câncer. Segundo cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que acontece no aparecimento de mais de 50% dos casos da doença em todo o mundo é uma alteração em uma proteína chamada P53, conhecida como guardiã do genoma. Mas o que essa proteína faz exatamente, a tal da P53? Ela evita a multiplicação das células doentes. Esse estudo foi publicado na revista científica Chemical Science e pode significar novas perspectivas para o tratamento do câncer. Doutor Fernando Gomes, eu dei aqui uma breve explicada, mas o senhor é que vai poder nos mostrar o caminho do entendimento. P53, guardiã do genoma, o que seria exatamente isso? É o seguinte, nós temos dentro das nossas células toda a nossa herança genética, que está constituída pelo DNA e também pela sua forma de aplicação prática e transformação em proteína, que é o RNA. O que acontece? Um fragmento, um setor desse DNA, ele produz essa proteína, que é a P53, que constantemente faz o gerenciamento da multiplicação celular. Então, se alguma mutação acontece, e todo dia isso está acontecendo nas células da gente, esse setor, ele entra em ação e simplesmente faz com que essa célula deixe de existir. Ela induz um processo chamado apoptose, que seria a morte celular. Então, apoptose. Então, a partir do momento que ela reconhece, do ponto de vista bioquímico, a gente está falando na intimidade microscópica ali do funcionamento celular, reconhece, ele induz que ela seja, então, exterminada. De modo que a gente não tem câncer, porque constantemente existe um serviço automaticamente programado dentro do nosso corpo que faz essa limpeza e essa faxina. O que essa descoberta mostrou é que mais de 50% dos casos de câncer existe correlação com a alteração dessa proteína. E essa pesquisa foi feita a nível de avaliação atômica, mostrando que quando essa proteína não funciona de forma adequada, ela deixa passar um processo natural, que é a tendência, como a gente tem a multiplicação celular, do advento de mutações e o aparecimento de câncer, deixa passar e então a doença se manifesta. Portanto, isso significa um caminho a ser reforçado no entendimento do câncer e na busca de uma cura. Bom, doutor Fernando, então
só para ver se eu compreendi bem, todos nós temos essa proteína P53 em nossos corpos. Aí vamos supor assim que eu tenho algum caso na família e tenho medo de ter câncer porque pode ser hereditário. Isso significa que se eu ficar observando com mais atenção, com acompanhamento médico, evidentemente, essa proteína, eu posso de alguma maneira no futuro descobrir que eu posso me proteger ou evitar o desenvolvimento do câncer? Sim, esse seria o caminho possível. Se você identifica que existe uma questão genética e essa questão genética ela pode ser transmitida e herdada para os próximos descendentes e existe uma correlação direta, você poderia fazer tratamentos de ordem genética para que ela se manifestasse da forma normal e adequada. Porque senão você poderia prever sim, Elisa, a pessoa tem câncer e certamente o seu descendente vai ter também. Então, uma forma cada vez mais próxima do entendimento microscópico da realidade dos fatos está sendo mostrada aqui. Aplausos para a ciência sempre, hein, gente? Temos de valorizar esses cientistas que analisam microscopicamente tantos detalhes. Espero que no futuro nós tenhamos um resultado positivo em cima desse assunto. Próximo tema que trazemos aqui, você aí de casa ou do trabalho, onde quer que você esteja, já foi até a farmácia fazer um teste de Covid-19? Por que nós estamos perguntando isso? Segundo dados do setor farmacêutico, o número de testes realizados em farmácias apenas na semana de 24 ao dia 30 de maio, bateu um recorde semanal desde o começo da pandemia no estado de São Paulo. Isso engloba testes de todos os tipos para detectar Covid-19. Foram cerca de 371 mil testes realizados nesta semana que eu estou citando para vocês. Ó, que essa segunda barra que a gente está mostrando aqui, para você poder ter uma ideia, na semana entre 15 e 21 de março, era o recorde anterior e tínhamos cerca de 353 mil testes vendidos. Um outro dado bastante importante mostra que 24% desses testes feitos nesta semana de maio deram positivo. Doutor Fernando Gomes, o acesso aos testes, ele tem qual importância para a gente? Por que é importante a gente testar cada vez mais e identificar onde está a doença? Você consegue rastrear em tempo hábil a ponto da pessoa não ficar doente ainda, porque você imagina, quando você faz um teste de rastreio que envolva, por exemplo, um PCR, você está pegando a pessoa no começo ali da questão da doença. Você consegue atuar de uma forma mais assertiva. Mesmo que saibamos que cerca de 80% a 85% das pessoas têm a forma oligossintomática, com poucos sintomas ou até mesmo assintomática, se você reconhece que a pessoa está portando o coronavírus, você consegue isolar ela de uma forma mais eficiente. Primeiro que ela vai entender o que está acontecendo e segundo, ela consegue proteger a si mesma a partir do momento que ela vai procurar, obviamente, um serviço de saúde de uma forma mais precoce e também vai conseguir proteger as pessoas que moram com ela, uma vez que o comportamento adequado, então, é redobrar os cuidados e observar o tempo de manifestação da doença. Doutor, tem gente que tem, assim, algumas impressões do tipo, teste de farmácia, será que eu posso confiar? Chegar na farmácia, como assim um produto que vai analisar se eu tenho ou não Covid e sai o resultado tão rápido? Eles são, de fato, confiáveis? Nenhum produto pode chegar na prateleira sem ter toda a certificação protocolar. Então, assim, se está lá, está sendo vendido, e a gente está falando, obviamente, de estabelecimentos que são comercialmente reconhecidos, você pode confiar. É lógico que é importante, cada vez mais a gente está perto do conhecimento. Não podemos ter preguiça, você tem que ler a bula, você tem que ler o que está escrito ali para entender. A gente ler a bula de verdade, mas é né, importante doutor? isso, até para saber das porcentagens e tudo mais, porque muita coisa está lá e não tem nada que não seja escrito que tenha fundamento científico ou pelo menos de cunho de orientação, Elisa. Doutor Fernando, para encerrar aqui mais uma dúvida em cima dos testes, e o tal do falso negativo, significa que o teste pode não ser lá tão bom ou eu testei num dia em que a doença não estava assim, digamos, tão vibrante dentro do meu corpo? Isso que você está falando é super importante, né? Primeiro, você tem que aplicar o teste de forma correta. Se o exame não é feito de forma adequada, o resultado também pode não ser valorizado de uma forma perfeita. E existe sim o falso positivo, o falso negativo, e acaba sendo dessa forma que qualquer teste, qualquer exame em medicina acaba sendo aplicado. Se você tem dúvida, você vai e repete o teste. E, principalmente, faça isso com o acompanhamento de um profissional da área da saúde. Respondido, então, pelo doutor Fernando Gomes. Espero que você tenha aprendido, como sempre, com a gente aqui no quadro Correspondente Médico. Obrigada, doutor, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa, e pessoal. Até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.